Sejam bem-vindos de novo ao canal, gente. Que saudade que eu tava de conversar aqui com vocês. Bom, hoje eu queria falar pra vocês, a gente vai reagir a alguns comentários que eu recebi aqui no meu canal nos meus últimos vídeos, especificamente nesse vídeo aqui em que eu falo como conseguir o seu primeiro emprego na Irlanda, tá? Eu recebi um comentário aqui, eu queria já ir direto ao ponto com vocês, já debater esses comentários e também responder algumas perguntas que eu recebo na caixinha lá da rede vizinha. Se você ainda não me tem nas outras redes sociais, é tudo @maiviles, que é meu nome, tá? Então você já pode me acompanhar por lá. Mas você sabe que aquele conteúdo profundo, aquele conteúdo que eu gosto de aprofundar, enfim, de trazer dicas bem valiosas, é sempre aqui no YouTube, porque é essa conexão aqui mais profunda que a gente tem. Então vamos lá, gente, vamos começar já respondendo esse comentário aqui, eu vou ler ele primeiro pra vocês, tá? E daí a gente vai discutir sobre ele. Então o @blackrock2222 deixou esse comentário aqui. Muito simples conseguir emprego em escritório, e isso vale para qualquer país. Tenho 27 e morei em vários países, então é o que eu vivi. Dicas: não seja analfabeto digital, aprenda a usar ferramentas em um computador. Tenha postura. Se vista bem. Não precisa ser luxo, mas não vá com pinta de fale nem que seja um idioma além do seu. Tenha um LinkedIn limpo e profissional mesmo sem experiência. Se você não tiver experiência na área, tente uma experiência que logo te levará onde quer. Não seja uma barata, tenha coragem e firmeza nas palavras que saem da sua boca, confiança. Aí ele deixou embaixo. Faculdade não é obrigatório, mas cursos na sua área e conhecimento adquirido da fonte que seja é essencial. Eu discordo em vários aspectos desse comentário, eu acho que vocês já devem saber por quê, se você me conhece bem. Mas eu acho que talvez alguns pontos que ele trouxe, eles podem ser sim boas dicas e válidos. Mas, por exemplo, eu não acho que é muito simples conseguir um trabalho em escritório. Eu acho que primeiro existe a barreira de visto, né, das pessoas que vêm para cá como estudantes de inglês, por exemplo, e que não conseguem trabalhar full time e por isso não conseguem arrumar um emprego em escritório. Então elas têm que às vezes fazer um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado para buscar ter o visto de procura de trabalho, o 1G, para depois conseguir talvez um visto de trabalho, né, que a empresa ali patrocine o visto dela. Então é um caminho bem mais difícil, que não é impossível, mas que é mais difícil sim. Então não é muito simples arrumar trabalho em escritório partindo desse pressuposto também. Então a gente não pode esquecer aí dessas pessoas que também estão enquadradas nisso. Em relação ao que ele falou de não seja uma barata, tenha coragem e firmeza nas palavras que saem da sua boca, também não acho que seja verdade, tá, gente? Eu já trabalhei com muitas pessoas que às vezes nem conversavam muito e também não faziam o mínimo ali em relação à comunicação, sem aquele inglês perfeito, e também estão em escritórios. Então, às vezes, você tem um melhor idioma ou falar da melhor maneira, né, ser aquele mestre da oratória, não quer dizer que você tenha que ter a melhor oratória para você chegar numa posição de escritório. Também discordo desse ponto e acredito que às vezes até com o inglês que não é tão fluente você consiga entrar no escritório, tá bom? Então também aí discordo desse ponto. Em relação à faculdade não é obrigatório, isso aqui é muito controverso, porque todos os empregos, até aqueles entry level que eu tive aqui na Irlanda, eles me pediam o meu diploma de bacharelado. Isso quer dizer que aquele meu diploma do Brasil, em bacharel em direito, ele me serviu para entrar em todas as minhas posições, até porque eles fazem o chamado background check com você, eles vão atrás das suas referências, e eles também pedem o diploma como forma de checar essas referências. Então, eu levaria em conta esse negócio de faculdade não é obrigatório, tá, porque na minha visão é sim. Eu acho que a partir de agora, como a gente já discutiu aqui em relação à inteligência artificial e tudo mais, vai ser mais necessário ainda a gente ter esses conhecimentos tecnológicos. Então isso é uma coisa que eu concordo. Apesar de eu não concordar com o que ele escreveu aqui, da forma como ele escreveu, né, até usar esse termo aqui que ele usou, que é bem problemático, eu concordo com a parte que ele disse que a gente tem que se vestir bem. Eu acho que é muito importante a nossa aparência. Quando você está trabalhando presencial, principalmente, eu acho que é uma forma de você mostrar que você cuida de você, que você é uma pessoa que investe tempo em você, que você, enfim, é uma pessoa que está bem alinhada com aquele ambiente profissional. Eu acho que faz parte até do profissionalismo você se apresentar bem vestido, você tá ali com a barba feita, se você for homem, cabelo cortado, todas essas coisas assim que a gente já sabe. E para as mulheres também. Então isso eu acho válido, apesar de eu não concordar com a forma como ele escreveu. E principalmente, gente, aqui vai uma dica de ouro. Se você não tiver experiência na área, tente uma experiência que logo isso te levará aonde você quer. Isso é muito importante. Isso acho que é o ponto que eu concordo
100% com ele, aqui nisso aqui, é porque eu não comecei aonde eu queria, eu não cheguei aqui e falei: "Quero trabalhar no escritório de direito, ser o próximo Harvey Specter". Não, eu não fiz isso, tá, gente. Eu cheguei aqui e eu falei: "Tá, por onde que eu posso começar que vai me levar a construir uma experiência aqui na Irlanda e que não seja, assim, que eu não vai receber dinheiro?". Porque, por exemplo, se eu quisesse entrar no escritório de advocacia e fazer um estágio voluntário sem receber bufunfa, eu poderia, mas aí eu não estaria recebendo dinheiro e como que eu vou pagar as coisas pra mim? Como que eu vou pagar um aluguel tão caro na Irlanda? Então eu era muito realista, sabe, gente. Eu acho que você ser pé no chão, assim, das coisas que realmente você quer pra você e traçar um plano estratégico de carreira é isso, é você, tipo, escolher coisas que vão te trazer também um retorno financeiro, um retorno de carreira, então você tem que alinhar. Eu sempre digo isso, seja estratégico, não fique dando ponto sem nó. Não fique aí: "Ai meu Deus, vou entrar nesse trabalho aqui e ganhar experiência". Tudo bem, se você tem alguém que ali te banca e tá te financiando, ou então se você tem esse dinheiro guardado, vai e faça um estágio voluntário, mas se você não tem, começa lá no entry level, tá, começa lá no customer service, começa naquelas vagas administrativas, começa sendo recepcionista, enfim, começa de baixo, tá, mas começa. Porque isso vai te ajudar a, desenvolver o seu inglês, vai te ajudar a desenvolver as suas habilidades trabalhando em escritório fora e principalmente vai te dar a tua experiência trabalhando na Irlanda, tá, ou naquele país da Europa onde você quer trabalhar. Então, gente, essa é a dica de ouro. Trabalho em marketing. Tá, mas começa como custom service, começa como uma vaga administrativa, daí depois você vai mudando para aquela área que você quer, sabe. Vai ganhando experiência no mercado de trabalho fora, traz essa estratégia com carinho e vai pensando nisso. Abre a sua cabeça, tá, não fica só pensando que você precisa exatamente ir naquilo que você estudou, porque não é bem assim às vezes. Então, gente, agora vamos pular para as perguntas que eu recebi no Instagram. Deixa eu abrir aqui. Ó, a Laral34 me mandou assim: qual caminho você faria se estivesse se graduando em business e entraria no visto 1G? Eu acho que ela quis perguntar, né, qual caminho que eu faria se eu estivesse me graduando em business. Eu entraria no visto 1G sim, se, né, já no final da faculdade de business ele te permite fazer isso. Ou se não, se você ainda não se sente segura, né, para buscar o trabalho, buscaria de repente outro visto de estudante, mas eu não sei se você consegue renovar muito mais do que um determinado tempo. E com certeza entraria já no visto de busca de trabalho. Eu acho que se você já está fazendo essa graduação em business, você já tem uma certa segurança falando inglês, então, eu acho que você se joga em encontrar, algum emprego que te dê aquela faixa salarial que é permitida para o visto, né. Eu não sei quanto tá agora, mas tem uma média aí de salário por ano que você tem que ganhar pra, enfim, empresa te patrocinar o visto, né. E se joga minha filha, porque essa é uma grande oportunidade. Eu tenho alguns amigos, inclusive, eu tenho o Gustavo, que ele tá citado lá no meu toolkit. Se você ainda não sabe, eu tenho um toolkit que te ajuda a trabalhar com direito no exterior. E ele é um dos exemplos de caso de sucesso que eu cito lá no meu livro. Eu falo assim, o Gustavo ele saiu de trabalhar no Avoca, na cozinha ali na deli do Avoca, e hoje ele trabalha numa grande instituição financeira aqui de Dublin. Ele já ganhou a promoção dele, já é sênior agora, pra vocês terem uma ideia, mas ele foi patrocinado. Ele tinha o visto 1G de procura de trabalho e daí ganhou um visto de trabalho, a empresa patrocinou pra ele, enfim, carreira aí de prestígio que o Gustavo tá tendo, né, um amigo querido meu. A Fê Anacleto, um beijo Fê, que tá sempre aqui comigo, eu acho que ela também acompanha aqui no YouTube, então um beijo. Como foi sua experiência no Citibank? Eu trabalhei, se vocês não sabem, lá quando eu trabalhei com a Covalent, eu trabalhei dentro do Citibank. Ele é bem exigente em relação às métricas, né, os chamados KPIs, né, que são as métricas que a gente tem ali pra lidar com o ticket, né, a quantidade de tempo que a gente gasta no ticket como funcionário. Então, é uma cultura de trabalho bem americana, gente, é bem realmente busy, assim, e era atendimento ao cliente, então a gente tinha um average time, né, a gente tinha um tempo para lidar com o ticket e também lidar com o cliente no telefone ou no e-mail. Então era bem apertado, foi bem desafiador esse emprego, mas eu não falo que foi pela cultura de trabalho do Citibank em si, eu acho que foi realmente pela dinâmica do time naquela época, que não era muito bem organizado, que eu acabei me sobrecarregando. E pelo trabalho em si, né, que era conversar ali todo dia no telefone com muitas pessoas do mundo inteiro, né, dos aposentados italianos do mundo inteiro que estavam ali querendo resolver seu problema de aposentadoria. Então era uma coisa, assim, bem desgastante, sabe. Mas foi onde eu aprendi a desenvolver muito mais meu italiano, meu inglês,
ia trabalhar realmente nessa dinâmica de escritório, né, com essas métricas, com o team leader cobrando as métricas, tendo reuniões, tendo treinamentos, dando treinamentos. Então, com certeza foi muito boa para mim. E se vocês quiserem saber de alguma experiência específica minha, mais em detalhes, sempre pode deixar as perguntas aqui nos comentários que eu respondo. A Isa Dias, ela mandou: "Como foi o seu processo de adaptação? Digo, em questão de clima, empregos e estudos". Gente, foi assim, a minha adaptação, ela se deu em fases, eu acho. Eu passei pela fase de subempregos, né, de empregos mais simples, mais braçais. Eu trabalhei muito tempo como minder, muito tempo como cleaner, às vezes eu trabalhava os 2, né, fazia minder e fazia cleaner, porque daí complementava a renda. E eu tive a sorte, assim, de desde que eu voltei da Itália com a cidadania, que foi em setembro de 2021, eu consegui essa casa que eu moro hoje, esse apartamento, então eu não tive que me mudar muito. Eu acho que a partir do momento que você consegue se estabelecer, tanto numa casa quanto num emprego, a adaptação ela fica muito mais fácil, sabe. Então por isso que eu digo, quando você se estabelecer numa casa confortável, enfim, que às vezes você não precisa dividir com alguém, ou quando você se estabelecer também naquele emprego e ter uma certa segurança de estar nele, né, do seu contrato de trabalho e tudo mais, eu acho que se torna muito mais fácil você se adaptar e muito mais fácil você criar raízes no país também. Em questão do clima, gente, eu sou de Curitiba, então Curitiba é aquele clima que é muito parecido com aqui, tá. Eu até às vezes acho que Curitiba é mais desafiador, porque a gente não tem calefação nas casas, né. Então esse fato de não ter a calefação, você fica realmente passando frio em casa, assim, a gente tem que ficar de jaqueta e ficar com, enfim, bem agasalhado dentro de casa, porque senão passa muito frio, e aqui a gente tem. Então, é claro que é muito desafiador o fato de que escurece muito cedo, tipo 3 da tarde no auge do inverno já tá escuro, e também amanhece muito tarde, então a gente tem aquela pequena janelinha de claridade durante o inverno aqui na Irlanda. Mas desde que eu comecei a repor as vitaminas, desde que eu comecei até trabalhar o meu mindset para não cair, né, nessas depressões sazonais, eu tenho melhorado muito. Você tem que alinhar uma certa expectativa em relação ao inverno daqui, saber que é sim, bem desafiador, mas que você pode trabalhar coisas em você para que ele seja menos, sabe, tipo, repor vitaminas, ter ali uma rede de apoio, fazer coisas que você gosta, por exemplo, a leitura e a hot yoga, elas me salvam nesse período, porque eu me mantenho ativa e ao mesmo tempo eu tô fazendo uma coisa que eu gosto de verdade. Então é muito legal, sabe. Então eu acho que essa é uma boa resposta. Então vamos para a próxima. Eu gostei dessa pergunta aqui da Luísa Gabriela, eu já respondi lá no Instagram, mas eu vou responder de novo aqui. Ela mandou: "Como se vestir elegante e se proteger do frio ao mesmo tempo?". Gente, vocês podem ver que eu me visto, eu acho que é bem básica, eu não me visto nada, muito, enfim, espalhafatoso. Eu gosto de roupas mais elegantes, eu também gosto de roupas bem femininas ao mesmo tempo. Eu gosto de determinadas cores que eu nunca fiz a minha paleta de cores, mas eu acredito que elas estão na minha paleta, porque eu acho que elas ficam bem em mim, sabe, elas realçam as minhas feições, sei lá como se chama isso. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que eu gosto muito de me vestir confortável e ao mesmo tempo, arrumada, sabe. Então o ambiente do escritório lá que eu trabalho, ele é bem descontraído, assim, não é nada muito formal. Então claro que eu posso usar alfaiataria, eu posso usar, assim, roupas mais de alfaiataria, camisas, blazers, mas eu também, tipo, posso usar, pullovers, posso usar suéter. Moletom eu nunca fui, tá, gente, também nunca fui tão confortável, mas assim, a UGG, por exemplo, que é uma botinha bem quentinha, a minha é aquela plataforma. Então coisas que sejam confortáveis, mas que deem aquela cara ainda de arrumada, sabe, eu busco manter esse equilíbrio, porque é muito frio mesmo, eu fico com um pouco de frio às vezes, então eu gosto de estar quentinha, assim, mas ainda não começou aquele friozão, tá, a gente ainda tá no outono aqui, que é maravilhoso por sinal, né, que é a época das pumpkins, então ainda não tá. Aí o Matheus, né, que é meu colega de trabalho, viu como que meus colegas de trabalho estão aqui me assistindo também? Como ficar bonita com a ventania de Dublin, né, o Mate Curtis mandou. Então, meu amigo, eu também queria saber, porque o meu cabelo fica parecendo um chuá desse tamanho. Mas eu acho que aquele produtinho da Wow, aquele lá é babado, porque ele faz uma blindagem no cabelo e ele não pega tanta umidade. Então para esses climas como o de Dublin,
eu acho que é essencial, sabe. Então eu vou deixar aqui, eu acho que ele chama Extra Coat e é da WOW. Eu quero até comprar ele, porque eu acho que ele dá uma blindagem no cabelo. Aí, em relação à maquiagem, eu tô usando esse produtinho aqui, ó, da Kiko, que ele é um fixador de maquiagem, tá? Ele se chama Face Makeup Fixer. E daí eu vou lá e, tipo, depois que eu faço a maquiagem, eu faço assim e ela gruda na minha cara o dia inteiro. Ela dura bastante mesmo, então eu uso ele, tá? Vamos responder agora outra caixinha de perguntas e daí a gente encerra. A Fê Anacleto, de novo, na outra caixinha que eu postei nas outras semanas, ela mandou: "Mai, como foi sua história com o inglês? Aprendeu aqui ou já veio do Brasil com algum nível?" Olha, Fer, eu cheguei aqui na Irlanda com o nível pré-intermediate, porque eu lembro que eu fiz aquele teste que a gente faz quando começa a escola de inglês, e daí a prof falou que era pré-intermediate, porque eu conseguia entender e falar algumas coisas, mas não conseguia elaborar aqueles discursos, né, muito longos. E eu acredito que eu devo ter saído avançada da escola, e depois, quando eu fui pra Itália, eu também praticava muito inglês, eu conversava nas viagens que eu fazia aqui antes de ir pra Itália de turismo, eu também falava inglês, então eu acho que foi também na prática que eu desenvolvi muito, sabe, do meu inglês. Porque realmente é isso, gente, qualquer língua, até o italiano também, eu lembro que foi falando, assim. O italiano foi o que eu menos estudei, eu estudei por conta, né, eu fiz aquele curso da USP, o Dire, Fare, Partire, que é de graça, ainda tá disponível se você quiser, só procurar aí. E é praticando, gente, é falando com as pessoas, é tipo corrigindo pronúncia, corrigindo sotaque. Então essa é a minha grande dica, se você quer falar bem um idioma, você tem que conversar com quem fala aquele idioma e se obrigar a fazer isso. Além do que música, filmes, enfim, podcasts, repetição ajuda muito, mas se obrigue a falar. Aí a Esté Bolsoni, uma amiga também, um beijo, ela mandou: "Mai, tem algum lugar de botox que você indica?" Gente, eu fiz meu botox numa clínica irlandesa agora por último, tá? Eu até tenho que dar uma retocada, mas eu ainda não indico nenhum lugar, porque acho que botox é uma coisa muito séria, né? Então ainda não indico nenhum lugar, mas eu recomendo, se você puder. Ai, a minha luz. Voltei? Voltei. Se você puder, eu recomendo que você faça em clínicas, que sejam clínicas credenciadas, tá, gente? Pra você não ter nenhum problema, porque botox aqui não é todo mundo que pode aplicar não, tá? Tem que ser médico ou dentista, tá? Ah, eu vou rapidinho antes que acabe a minha luz de novo. Você é graduada em Direito? Arlan Dreams perguntou. Sim, sou graduada em Direito, com curso profissional de compliance. Gente, mas era isso que eu queria conversar com vocês. A minha luz tá acabando aqui, então eu tenho que me despedir. Vocês deixam todas as dúvidas de vocês aqui nos comentários que eu vou responder. E é isso, meu povo. Ai, eu tô muito feliz que a gente tá aqui juntos, reunidos. Deixa eu até checar quantos seguidores eu ganhei aqui nesses últimos tempos, quantos inscritos, que eu quero agradecer cada um de vocês, que você sabe que eu gosto de agradecer o pessoal. Eu sou trabalhada na gratidão. Gente, 512 pessoas, tá, nesse perfil. Maravilhosos, muito obrigada. Você é maravilhoso, tá? Muito obrigada pela sua confiança. A gente se encontra sempre por aqui. Deixe suas dúvidas aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Gente, antes de me despedir de vocês, olha essa xícara aqui que tá escrito Out of Office. Maravilhosa, queria mostrar isso mesmo pra vocês, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.